Então, essa semana a Helena chegou da escola e disse para mim: mãe, o professor de filosofia vem com suas pérolas, né? E ele sempre fala algumas coisas interessantes, né? E ele disse: mãe, ele disse que o cristianismo ele só está vivo porque Platão ele diz que enquanto se falar de um feito que a pessoa fez, sempre nós vamos estar lembrando da memória dessa pessoa, né? E eu disse: nossa, tem super razão. Platão estava correto. Porém, a Bíblia também diz, e eu falei para ela: filha, se eu tivesse 40 anos e estivesse lá na tua sala de adolescente, eu ia dizer assim: professor, dá licença só um pouquinho. Mas eu estive em Israel, eu estive no túmulo de Jesus, e ele não está lá. E eu ia falar com aquela voz de pregadora pentecostal. Ela disse: mãe, tu é louca mesmo. Eu disse: eu sou, filha. E quando você tiver a minha idade, você vai chegar para o professor e vai fazer isso. Eu sei que não é fácil para um adolescente, e nem para um jovem adulto, porque eu cursei universidade. E eu me lembro que no primeiro ano da universidade tive um professor, não posso falar de que matéria, senão todo mundo vai saber que cidade pequena, né? E ele dizia assim, porque hoje se abre uma igreja em cada esquina. E eu lá, né, pastora, aos 19 anos, cursando pedagogia, e levava nos dedos toda hora. E a gente sabe que os nossos filhos hoje estão vivendo em uma escola, em uma ideologia, em que eles levam nos dedos todos os dias. Mas, quando ela me falou isso, ela disse: mãe, eu sabia que não era só por isso. Eu sabia que não era só por causa do memorial que Jesus estava vivo. Eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele vive e que Ele reina, e que um dia Ele voltará buscar a sua igreja. Aleluia! Gente, no meio de uma sala de adolescentes, uma única preciosidade: tem essa fé, tem essa convicção. E nós falávamos com as irmãs algo muito importante, que quanto mais você pratica os princípios, mais raro você é. Porque hoje as pessoas não praticam mais os princípios. Então, numa sala de adolescentes, aonde você nunca fez sexo com os teus colegas, aonde você nunca bebeu, aonde você nunca usou droga, você é uma joia rara. Quanto mais princípios você obedece, mais preciosa você é. E quando você olha para os teus filhos e vê eles obedecendo os princípios, você pode ver o diamante, a joia rara que eles têm se tornado. E você também. Você é um diamante, você é uma joia rara. Porque quanto mais princípios você obedece, maior é a tua raridade no mundo de hoje. E eu quero falar nessa noite hoje, numa noite de memorial. Ele está vivo, sim. E nós fazemos memória dele até que ele venha. Aleluia, Deus é maravilhoso. E eu quero iniciar hoje fazendo uma pergunta para você. O que você acha que é a coisa mais importante para Deus? Não precisa me responder. Pense aí, o que é mais importante para Deus? O que Deus tem de mais precioso? Eu penso que o que Deus tem de mais precioso, por certo, é o amor por nós, pelas pessoas. Ao ponto que Ele deu a coisa mais valiosa que Ele tinha, que era o seu único filho, para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Não agora, depois que nós estamos um pouquinho melhores, mas quando ainda éramos pecadores. Então, para mim, Deus ama as pessoas. A coisa que Deus mais se importa, a coisa que mais Deus quer é as pessoas. Deus ama as pessoas, Deus sonha com as pessoas, Deus criou um mundo lindo para que as pessoas vivessem nele. Então, a coisa mais preciosa para Deus são as pessoas. Quando Jesus ele prega em certa feita, e isso está registrado tanto em Mateus quanto Lucas, Jesus, ele diz assim no seu discurso: e até os cabelos da vossa cabeça, todos estão contados. Não temais, pois vocês valem muito mais que os passarinhos. Então eu pergunto para você, hoje de manhã tinha as cabeleireiras aqui, hoje à noite também tem. Eu pergunto, que importância tem eu saber a quantidade de fios da cabeça de alguém? Para que isso importa para mim? Importante é ter um volumezinho, né? Os meus é mais fácil de Jesus contar, tem bem pouquinho. E quanto mais passa os anos, mais fácil, em alguns casos, fica
de Jesus contar os fios, diga misericórdia, né? Então, eu fico pensando, por que será que Deus fez questão de dizer isso? Que Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Para você é importante saber quantos fios tem de cabelo na tua cabeça? É importante? Não. Então, o que a gente percebe com isso? Que Deus se importa até mesmo com aquilo que não tem importância. Ele se importa com tudo que diz respeito a mim e que diz respeito a você. Até as coisas que você nem se importa em relação a você mesmo, Ele se importa. Porque até os fios dos teus cabelos, Ele sabe quantos são. Você pode mensurar isso? Será que é fácil contar fio de cabelo? Será que é fácil contar as areias do mar? É fácil contar as estrelas do céu? Não. Mas para o nosso Deus não existem impossíveis. Ele é um Deus de detalhe. Ele arquitetou o mundo. Isso está descrito lá em Lucas 12, versículo 7, que até os teus cabelos estão contados. E a vida é assim. A vida é feita de tempo, a vida é feita de estações. E o tempo e as estações diz alguns que é importante para o cabelo também. Diga misericórdia, né, pastor? Hoje você vai falar do cabelo, né? Mas uns dizem assim, não pode cortar o cabelo lá na lua tal, porque aí o cabelo não cresce. Não pode fazer tal coisa lá na lua tal, porque assim não dá certo, né? Mas a lua, as estações podem não ser importantes para o cabelo, mas elas são importantes para as marés, para outras coisas que a gente sabe. Então a vida, ela é feita de tempo e estações. E que nos diz respeito ao clima, pelo menos 4 estações nós podemos perceber em relação ao clima, que é a primavera, verão, outono e inverno. Então, todos nós, durante o ciclo de um ano, passamos por 4 estações diferentes. E aí, às vezes, alguém diz assim, está caindo o cabelo porque é época de cair o cabelo. Diga misericórdia, né? Não, o cachorro está perdendo pelo porque é época do cachorro perder pelo. Ou a ração é ruim, né? Das duas, uma. É a época ou a ração ele não tá tão boa assim. Então, nós passamos na vida por esses processos de estação que fazem parte do processo da nossa formação e dizem respeito à nossa saúde. Não há como Deus nos transformar, não há como Deus nos modelar se nós não passarmos por esses processos. Então, nem o frio, nem o calor vão durar a vida inteira. Vai passar. Assim como nem os problemas e nem a alegria vai ser uma constante na vida do cristão. Então, eu não sei em que fase você está passando, em que estação da vida você está, mas eu quero dizer para você, se você está numa estação de muita alegria, calma, porque a tempestade vem. Nossa, pastora, está profetizando tempestade? Não, eu estou falando de uma realidade. Porque a vida, ela é assim, ela é feita de altos e baixos, de momentos alegres e de momentos não tão alegres assim. Mas talvez você está num momento de dificuldade, num momento de problema, de tristeza. Eu quero dizer para você, calma, porque logo ali, quem sabe ainda essa semana, Deus muda a tua história e transforma o teu pranto em riso, porque o nosso Deus é assim. E nós precisamos perceber isso. E o texto que eu vou usar hoje como texto base da mensagem é o texto de João capítulo 15, onde nós vamos falar sobre a videira verdadeira. Então eu vou pedir para que os irmãos abram João capítulo 15, versículo 1. Aleluia. Nós podíamos ler João capítulo 15 inteiro, porque ele é muito rico, mas nós vamos ler só até o verso 8. Diz assim: Jesus pregando, Jesus dizendo, Jesus declarando: eu sou a videira verdadeira e meu pai é um agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olha o que Jesus está declarando. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Meu Deus, há tantas promessas na palavra, e por que muitas vezes nós não conseguimos acessar? Então, nessa parábola, nessa história, nessa alegoria que Jesus está nos contando aqui, ele se descreve como a videira verdadeira. Imagine uma videira, né? Uma videira linda. Jesus é essa videira verdadeira. Aqueles que se tornam seus discípulos se tornam uma vara. Essa é uma vara de cerejeira, que vai logo florescer lá na minha casa. Floresce sempre no meu aniversário de casamento. No dia 15 de julho, ela está sempre florida lá. Sai um monte de florzinha cor-de-rosa. Olha aqui, ó, tá? Já está cheia aqui as florzinhas, os brotos dessa cerejeira. E eu trouxe esse galho aqui. Isso não vale só para videiras. Isso vale para cerejeiras, isso vale para os ipês, isso vale para todas as plantas. Então, existem os galhos, existem os ramos da planta, e nós somos esses galhos. Nós somos esses ramos quando nós estamos em Jesus. Jesus declarou aqui que Ele é a videira verdadeira. Aleluia! Então, nós vamos perceber algumas coisas aqui nessa ilustração, nessa alegoria. Que os que permanecem nele frutificam. Os que permanecem nele dão fruto. Deus Pai é o lavrador que cuida dos ramos para que esses ramos deem fruto. Então, tem pelo menos 5 elementos aqui, até o versículo 8, que nós vamos meditar. Nós temos as varas infrutíferas, as que não dão fruto. Nós temos as varas frutíferas. Nós temos o fruto em si. Nós temos a videira e nós temos o agricultor. Então, nós vamos falar do agricultor. Quem é o agricultor? É o Pai Celestial. Quem é a videira verdadeira? É Jesus. Todas as plantas, elas, para serem saudáveis, elas precisam passar por alguns processos também. E existe o processo, que é o processo da poda. E quem sabe a hora que a poda deve acontecer, não é a videira, não é o ipê, não é a cerejeira, mas é quem? O agricultor. Só o pai, que é o agricultor, ele sabe a hora necessária para fazer uma poda. E nessa noite, que é uma noite de ceia, uma noite de comunhão, Deus quer falar também ao nosso coração sobre algumas coisas que precisam ser podadas, algumas coisas que precisam ser desconectadas da nossa vida. Então, a videira verdadeira é Jesus. O lavrador, o agricultor, é Deus Pai. Existem coisas que só o Pai sabe. Por exemplo, Jesus declara que ele não sabe o dia nem a hora que ele vai voltar, mas somente o Pai. Então, há coisas na nossa vida que somente o Pai sabe a hora e o momento. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, você não precisa temer. Você não precisa dizer, meu Deus, será que Deus não está vendo? Eu quero dizer para você, Ele sabe a hora e o tempo de todas as coisas. Permaneça nele. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre essas varas. Aqui está esse galho que eu trouxe para vocês, esse galho de cerejeira. E nós vamos falar um pouco dos galhos infrutíferos. Os galhos infrutíferos são aquelas pessoas, aqueles cristãos que não perseveram na fé em Cristo e no amor por Ele. E está cheio desses cristãos, porque essa alegoria aqui nos fala que alguns secam, estavam conectados nele, estavam conectados na videira, mas por algum motivo foram secando e o pai teve que podar. E depois da poda, o que acontece? Deus pega e lança no
fogo. Então, aqui está um galho, ó. Eu creio que se eu tivesse feito a poda, aqui tem muitos galinhos. Eu até fiz uma poda para varrer menos folhas no meu pátio. Então, agora, nas segundas-feiras, né, o pastor foi sorteado e ele até comprou um rastel maior. Ele disse, achou que foi mais rápido? Eu disse, não, só vai ser mais rápido quando tiver um soprador. Ele comprou um maior assim, mas parece que ficou mais pesado dele arrastar as folhas, né? Mas tem que varrer, porque toda segunda-feira tem que varrer, que ninguém gosta de pátio cheio de folha. Eu, pelo menos, não gosto, cada um tem seus toques, né? E aí, quando acaba da cerejeira, tem a da cerejeira e do ipê. Então, daqui 15 dias, a cerejeira vai ficar rosinha. E lá no final da metade de agosto, por aí, o ipê vai ficar bem amarelo. Mas vocês não têm noção. Tem que olhar bastante para aproveitar o serviço que dá. Mas olhar bastante, tirar bastante foto, porque dá trabalho, né? E aí, se a gente tivesse podado, talvez esse ano, o ipê, eu podei os dois. Mas, sabe aquela podinha que você faz assim, ó? E que você vai tirando aqui, ó? Aqui já está seco, ó. Vocês estão vendo pelo barulho que faz. Que não vai acontecer nada aqui. Não vai sair nenhum brotinho, não vai sair nenhuma florzinha aqui, né? E eu creio que o nosso Pai Celestial é um agricultor dos melhores, dos mais caprichosos. E aonde ele vê que talvez a seiva não está conseguindo ir, ele limpa e limpa bem, para que nada impeça esse fluxo. E nós podemos dizer, talvez, hoje de manhã eu não fiz essa conexão, mas quando o pastor orou de manhã e ele falou a palavra seiva, eu pensei, a seiva é o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, aleluia, que corre nas nossas veias, aleluia, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aí, Deus Pai, o que ele faz? Ele vai, ó, tirando, né? Tirando tudo isso aqui que está impedindo para que o Espírito Santo, ó, venha fluir aqui, ó, e daqui a pouco já começar a abrir essas lindas florzinhas cor-de-rosas, aleluia. E na nossa vida, o que nós podemos entender que impede o fluir do Espírito Santo na nossa vida? Talvez as mágoas, as tristezas, os ressentimentos, os pensamentos de escassez e ingratidão. Ah, nunca vai acontecer, nunca vai dar certo. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu sou assim, vai ser sempre assim. E esses pensamentos que permeiam a nossa vida e que são pensamentos que impedem que o Espírito Santo venha nutrir os nossos ramos, venha nutrir os nossos galhos. Nós sabemos que Jesus declara em outro texto que Ele veio para que nós venhamos ter vida e a tenhamos em abundância. Então, se nós, como varas, estamos ligados na videira verdadeira, que é Cristo, a nossa vida tem que ser uma vida de abundância de alegria, de abundância de gratidão, de abundância de pensamentos que glorificam a Deus. Paulo, ele declara: se há algum louvor, se há alguma fama, se há alguma coisa boa, alguma coisa que devamos pensar, nisso venhamos pensar. Então, Paulo fala que a nossa mente tem que estar cheia dos pensamentos que agradam a Deus. E o problema não está, muitas vezes, nessa 1 hora de oração que você tem por dia. Porque, às vezes, você até ora 1 hora, meia hora, você fica ali 1 hora, meia hora, você ora, depois você lê a Bíblia, depois você canta um louvor, você faz o teu devocional. O problema, às vezes, não está nessa 1 hora. O problema está nas 23 horas restantes, porque a tua frequência não está alinhada com a frequência de Deus, com a frequência da videira verdadeira que declara para você que você merece ter uma vida e uma vida em abundância se você aceitou Jesus. Então, o que está acontecendo que nós não temos essa abundância de alegria? O que está acontecendo que os crentes estão tristes, desanimados, derrotados, desencantados? Ai, mas eu não quero mais, sabe? Me desencantei com Jesus, me desencantei com a igreja não salva ninguém. Sabe aquela coisa? Não está conectado, está seco, não está conectado. E existe um período que o agricultor faz a poda. E vocês sabem qual que é o período da poda, né? Tem um período certo para podar as plantas, que é o período de julho e agosto, onde é bem frio, as plantas hibernam, e aí você faz a poda. Então, eu quero dizer, se você está passando por um inverno espiritual na tua vida,
um tempo de murmuração, um tempo de dizer, Deus, mas não dá, eu não consigo, não vou vencer. E isso tem se arrastado pela primavera, pelo verão, se arrastou pelo outono. Quero dizer para você, cuidado, o agricultor está prestes a fazer a poda. Às vezes nós não entendemos porque pessoas são desconectadas do nosso meio. Porque se o nosso espírito não estiver alinhado com o Espírito de Deus, que vai alinhar a nossa alma, mas sim a carne está alinhando a nossa alma, e não o Espírito que alinha a nossa alma e governa as nossas emoções, o que vai acontecer? Vai chegar a poda, e Deus vai limpar, Deus vai tirar. Então que você, meu irmão, que nós todos, não venhamos ser frutos dessa poda de Deus. Que o agricultor não olhe para nós e diga, não dá mais. Se amargou de tal forma, se desviou de tal forma, virou religioso de tal forma, que é só podando e jogando na churrasqueira no domingo, porque secou. Secou de um jeito que não tem. Sabe uma coisa bem seca, largou no fogo, queima rápido, ainda queima rápido. Nem faz história para queimar. Queima muito rápido, porque coisa seca, já viu coisa seca jogar? Meu Deus, terminou. Que a tua vida não seja assim, queimou, terminou. Você nadou e morreu na praia. Você precisa estar ligado. Pastor, mas eu não consigo vencer isso. Eu não consigo entrar nessa frequência assim, que a pastora fala todo domingo, essa frequência de fé, para mim não dá. Dá sim. Existe um exemplo que vocês já devem conhecer. Você não pode impedir que um passarinho sente na tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça mas tem gente que está lá. Tá bom, passarinho. Quando vê, tá lá um ninhão confortável, o bicho senta e não sai mais de lá. Tem gente que está assim, apalpando ainda o ninho para o passarinho sentar. Diga misericórdia. Que você não seja podado, mas que você seja um galho frutífero. Ou seja, perceba, todos nós aqui temos pessoas que foram desconectadas de Deus, porque não estavam mais alinhadas com o seu propósito. A vara tem que estar na videira. O crente tem que estar no corpo. Olha aqui, irmãos. O crente, hoje eu cheguei com a vara, os irmãos já ficaram preocupados, né? Como diz a minha filha, mãe, tu é doida mesmo. Mas não é esse ponto, né? Mas o que acontece, queridos? Se nós não estivermos... não precisa ir na igreja. Jesus Cristo é o cabeça. Já viu um cabeça sem corpo? E já viu um corpo sem cabeça? Não existe. Existem conexões. E eu preciso estar conectado com Deus. Jesus, Ele é a videira verdadeira. E eu e você, precisamos ser um ramo em flor, prestes a frutificar em todas as estações. Em todas as estações. Quais são as varas frutíferas? São aquelas que, por sua vez, têm uma vida de perseverança na fé e no amor que sente por Jesus. Essas são as varas frutíferas. As pessoas que, não importa as circunstâncias, elas têm uma fé perseverante. Elas amam a Jesus. Elas entenderam o que Jesus veio fazer por elas. Elas não vêm na igreja para tomar uma oração forte, mas elas entenderam que elas precisam de um relacionamento com Jesus. Lembra que o pastor pregou na semana passada? Que pregação! Falando sobre o Deus utilitarista que o ser humano busca desde os tempos mais remotos. O ser humano faz para si deuses utilitaristas. Nós precisamos romper com essa frequência e dizer, eu preciso ir para Deus me abençoar. Não, você precisa ir para Deus, porque Ele é a fonte da tua vida, Ele é a fonte da tua existência, Ele é a fonte de todas as coisas. As bênçãos são consequência de você estar ligado nele. Meus irmãos, não existe nada mais precioso do que permanecer em Cristo. Ontem à noite, eu vi hoje de manhã, abri hoje pela manhã o celular, a Dani lá, esgalepada, me mandando foto, esgalepada. Ontem.
Olha o que Jesus está falando aqui, meu Deus, e bandeira, e Bíblia, 1h pouco da manhã. Eu disse, oh glória, eu amo o meu ecossistema, eu amo o meu povo, eu amo estar conectado com essas pessoas de fé, eu amo perseverar na fé, porque não existe lugar melhor do que estar na presença de Deus. E nós precisamos amar estar ligados em Cristo, porque Ele quer nutrir os nossos projetos. Deus, Ele tem movimentos e projetos que só quem está ligado à videira vai conseguir receber, aleluia, a visão e o alinhamento desses projetos. Talvez tua vida está parada, tua vida está monótona. Será que você está bem ajustadinho ali na videira? Porque eu digo para você, o crente que ele está ligado em Jesus, Jesus se move tão rápido, irmãos, que eu não consigo acompanhar. Eu não consigo acompanhar, porque todo dia é uma glória diferente. Todo dia, quando a gente serve a Jesus, é uma glória diferente, é maravilhoso. Então, como eu falei antes, você precisa conectar o teu espírito com o Espírito de Deus. O ser humano é o quê? Corpo, alma e espírito. Então, para que eu tenho o espírito? A Bíblia diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando eu morro, o meu espírito volta para quem? Para Deus. Então, o Espírito está em mim apenas para eu ter uma comunicação com o transcendente, com Deus. Então, o meu espírito se conecta com o Espírito de Deus. E quando ele se alinha com o Espírito de Deus, é o meu espírito que dá ordem para a minha alma, que é quem eu sou na essência. Agora, quando eu não me conecto em espírito com Deus, mas eu me conecto com as coisas dessa terra, com as coisas da carne, quem que dá ordem para a minha alma? O meu corpo, as minhas emoções, as minhas vontades e os meus sentimentos. E se os meus sentimentos e as minhas emoções governarem quem eu sou, fatalmente eu vou estar fracassando. Porque a carne, ela quer ver Netflix, ela quer chegar em casa, levantar os pés, a carne não quer orar, a carne não quer buscar as coisas que são do Espírito, e você vai ter uma vida seguida pelas suas emoções, né? Às vezes você está num momento, não, eu estou alinhando minha vida financeira agora, eu não posso comer fora, porque se eu comer fora, né, vou gastar muito, porque comer fora é caro. Mas não, você não está conectada com o Espírito, não é o Espírito que dá a ordem para a tua alma, mas é a carne. Não, mas vamos lá, vamos pôr o pé na jaca hoje, porque é só hoje, né? Depois a gente volta para a economia. Vai dar certo? Não vai. Assim é em todas as áreas da nossa vida. Quando é a carne que dá ordem para a alma, você é de uma maneira. Agora, quando o Espírito conecta com o Espírito de Deus, é Ele que dá ordem para a tua alma. E aí, as tuas decisões e as tuas atitudes, elas são bem diferentes. Aleluia. E agora eu vou falar um pouquinho do fruto. Esse fruto, qual é esse fruto? Na verdade, a vontade de Deus é que todos deem fruto. E o fruto, ele fala muito a respeito, primeiramente, do meu caráter, mas depois também a respeito das minhas habilidades e das minhas qualidades, nos quais nós, como cristãos, glorificamos a Deus com a nossa vida, com as nossas habilidades e nosso testemunho. E hoje uma coisa que me intriga é que as pessoas servem a Jesus, né? Servem aos patrões lá no mundo, na sua área secular, seja ela qual for profissionalmente, mas quando elas vêm para a igreja, elas não têm prazer de servir a Jesus com aquilo que elas servem lá no mundo secularmente. Então eu fico pensando, será que realmente ele é um bom profissional lá? Será que realmente ele gosta de fazer o que ele faz lá? Ou ele só faz pelo dinheiro? Porque quando ele vem para o reino, a gente olha para ele e diz assim, pô, você trabalha com isso, que legal, vamos fazer isso. Ai, não quero. Eu acho estranho. Eu acho muito estranho. A pessoa se formou, exerce lá, ela vem para a igreja, ela não quer. Ela quer fazer outra coisa totalmente diferente. Isso é uma coisa que eu tenho me questionado. Então, vamos abrir lá em Gálatas 5, 22. Nós vamos ver o fruto do Espírito. O Espírito tem um fruto, assim como a carne também tem um fruto. E o fruto do Espírito diz assim, é amor, alegria, paz, paciência. São coisas ligadas ao nosso caráter, ao nosso jeito de ser. Pode passar o 23. Amabilidade, bondade, fidelidade.
mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, o fruto do Espírito, ele tem um formato, ele tem uma cor, ele tem um cheiro e ele tem um sabor, que é o sabor do amor, da paciência, do domínio próprio, da amabilidade, da bondade. Ele tem um cheiro, ele tem um formato, ele tem uma essência. Será que esse fruto ele está na tua vida? Você consegue perceber esse fruto na tua vida? Assim como também a carne, ela produz um fruto, lá no verso 18, voltando. Aleluia. Olha o que diz. Gálatas 5:18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Nossa, existe imoralidade sexual, pastor, achei que não tinha. Porque para mim, sexual agora é tudo, pode tudo, com todo mundo, com todes. Né? Tudo é todes que diz? Né? Achei que não tinha mais isso de padrão. Mas existe. A Bíblia está dizendo aqui, ó, imoralidade sexual. Coisa que está fora do padrão que Deus criou. É um fruto. Impureza, de todas as formas de impureza, se aproximar de alguém por interesse é uma impureza. São várias formas, vários formatos. Libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira. Egoísmo. O egoísmo tem um ramo assim, muito abrangente, se nós formos estudar o egoísmo. Dissensões, facções são divisões. A inveja, embriaguez, urgias e coisas semelhantes a esta, e eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão, pode dizer bem, não herdarão o reino de Deus. Deus tem um reino. Se nós queremos fazer parte desse reino, nós temos que fazer parte do fruto do Espírito, porque o reino de Deus ele não vem com visível aparência, mas as coisas de Deus se discernem de forma espiritual. Então, hoje de manhã eu falava, né, existe uma figura icônica, que é a figura que o Tolkien criou do Sméagol. E até vi um filme essa semana, que passou, e estava lá o ator que interpreta o Sméagol. O cara apareceu no filme e disse, olá, o Sméagol, pastor, não é o Sméagol, esse aqui é um outro personagem. Eu disse, não, é o Sméagol. Porque fica tão marcado, existem personagens que ficam tão marcados que a pessoa sempre vai ser aquela pessoa. E no caso do Sméagol, né? O Sméagol, ele entendia que ele tinha uma essência, que era corpo, alma e espírito, ao ponto que Sméagol conversava com Sméagol. Ele dizia o quê? Nós quer, nós vais, né? Nós, porque se ele é sozinho, por que ele fala nós? Ele sabe que ele é corpo, alma e espírito, bicho, ele entende. E ele dizia, nós quer o precioso. E havia uma luta entre o espírito e a carne. Uma vez conheci um irmão que ele dizia assim, irmão, nós quer isso. Eu dizia para Alex, o irmão Sméagol chegou, diga misericórdia. Eu dizia para ele, Jesus, eu não posso, eu tenho que me segurar, porque o irmão Sméagol chegou. Brincando, né, irmãos? Mas é isso, há uma luta. E aí você está ali, e você olha, mas é tão precioso para mim. Até que vem a poda. Até que vem a poda. E aí, você diz, não, mas eu volto para Jesus a hora que eu quiser. Eu me conecto a hora que eu quiser em Deus. Eu sei até onde eu posso ir. Eu me conheço. Conheço um monte de gente assim. Inclusive, conheci um jovem, quando me converti, que ele dizia assim, eu amei, eu entendi tudo sobre Jesus. Mas assim, estou com 17, né? Tenho muito para aproveitar. E eu estava aqui de férias, voltei para Florianópolis, estudava lá na época. De repente, meu telefone toca. Fulano e fulano morreram de acidente de carro. Hoje é o tempo aceitável.
Quantas pessoas que nos últimos tempos nós temos nos conectado com elas e falado de Jesus para elas. E de repente a gente recebe a notícia: fulano partiu. Hoje é o dia aceitável. Você não sabe o dia de amanhã. Se você vai poder se conectar, ter outra oportunidade de se conectar com Jesus, você não sabe. Então nós precisamos entender isso. Vamos ler o texto de Mateus 3:8 para encerrarmos. E eu quero convidar vocês para orar, porque hoje de manhã nós oramos aqui. E Deus fez coisas grandes e espirituais aqui. E diz assim o texto de Mateus 3:8. Aqui está falando de um fruto. Deem fruto que mostre o arrependimento. Em outras versões diz assim: produzam fruto de verdadeiro arrependimento. E eu creio que nesta noite, nesse dia de hoje, num dia de memorial, quando a gente olha para essa mesa, a gente lembra o quê? Opa, alguém morreu por aquilo que é precioso para mim. É muito sério. Alguém foi crucificado, sangue verteu, chicotes, açoites sobre ele, que eu merecia, que você merecia. E a gente vem aqui, e não é sangue que a gente bebe, a gente toma suco de uva. Não é o sangue amargo que verteu lá naquela cruz por mim e por você, mas é um pão gostoso, é um suco abençoado. Talvez a gente não consegue mensurar, a gente não consegue entender, mas a Bíblia fala que aquele que come e bebe, discernindo aquilo que está fazendo, sabe o que acontece com ele? Ele come e bebe para o seu próprio fortalecimento. Você precisa ser fortalecido nessa noite. Eu sei que o mundo é voraz, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o mundo quer nos envolver, o mundo quer nos sufocar, mas nós precisamos entender que nós precisamos nos voltar para Deus e produzir um fruto nessa noite. O primeiro fruto que nós precisamos produzir e entregar para Deus é o fruto do verdadeiro arrependimento. Não adianta a gente chegar nessa mesa aqui, sem esse fruto, que é o fruto do verdadeiro arrependimento. Não é o remorso, o fruto do remorso. Não é o fruto da tristeza. Eu estou triste. Puxa, olha tudo que eu fiz com a minha família. Olha já tudo que eu fiz com o meu marido. Olha já tudo que eu rejeitei meu filho. Não é sobre remorso. É sobre arrependimento, é sobre abandonar, é sobre não ser mais aquela versão depois da oração de hoje, onde você vai entregar para Deus o fruto do verdadeiro arrependimento, porque é esse fruto que Deus quer, é o primeiro fruto que Deus quer da tua vida, não é o fruto das tuas habilidades e qualidades, Ele quer, porque você tem muitas habilidades e qualidades que você usa lá fora para ganhar dinheiro, e que você tem que usar aqui dentro para glorificar o reino de Deus e ter prazer naquilo que você se formou e trabalhar aqui para o reino de Deus. É isso que Deus quer. Daqui a pouco nós vamos estar na Igreja Nova. Em setembro nós vamos fazer uma ação social. Que a minha cabeça ferve, irmãos. Eu estou lutando, vou trazer 3 palavrinhas para caçador. Gente, eu penso o dia inteiro, noite e dia, eu estou de meio em meio ali. Por quê, irmãos? Porque se eu tenho uma habilidade, se Deus me mostra uma coisa que eu tenho que fazer, que eu consigo, que eu posso, eu tenho que ir. Agora, se eu ficar parado, quanto mais eu ficar parado, mais parado eu vou ficar. Agora, talvez você não faça, porque você diga assim, não, mas... Conversava com uma pessoa essa semana e ela disse para mim, não, mas eu não consigo fazer, porque eu me sinto em pecado. Mas então, conserta a tua vida. Hoje é uma noite de concerto. Todos os meses nós temos um memorial aqui, que serve para a gente olhar para ele e dizer assim, meu Deus, que cara de pau que eu sou. Que sem vergonha que eu sou. Que eu ainda estou deixando o passarinho fazer o ninho. Que eu ainda estou permitindo certas coisas serem preciosas demais para mim. Essa é uma noite de arrependimento. E eu não podia parar de pregar sem falar uma coisa. Zerou meu cronômetro agora. Mas eu quero falar só de mais uma coisa. Que é o que faz a seiva, o Espírito Santo, fluir sobre as varas. É a permanência. E hoje de manhã eu citei um filósofo e sociólogo polonês que tem sido muito comentado nos últimos tempos, que é o Bauman. Zygmunt Bauman. Ele diz o seguinte,
que nós estamos vivendo em uma sociedade, numa modernidade líquida. Líquido é aquilo que você não pode segurar nas suas mãos. Então, as pessoas que vivem num mundo líquido, numa sociedade líquida, quase que não podem entender o que é permanecer. Nós que temos 40, 50, 60, entendemos um pouco mais o que é permanecer. Porque o mundo não era tão acelerado enquanto a gente era um pouco mais jovem. Então, a gente ainda consegue entender alguns conceitos de permanecer. Que no original grego, no texto, quando fala aqui em João, a palavra original no grego é meno, que quer dizer ficar, habitar, permanecer ali, ficar ali. As pessoas hoje não sabem mais ficar casadas, não sabem mais ficar em uma igreja, não sabem mais manter suas amizades. Elas estão em uma sociedade líquida. E diz Bauman o seguinte, que a vida líquida está relacionada a uma sociedade fundamentada no individualismo. O que é individualismo? Egocentrismo, egoísmo. O pecado de Satanás. O ego, a vaidade, o eu primeiro, eu me satisfaço primeiro. Ou seja, uma sociedade que se converteu, a sociedade se converteu em algo temporal e instável, mas que carece urgentemente de aspectos sólidos. Quem vai dar esses aspectos sólidos para a sociedade, senão a igreja e a palavra de Deus? É por isso que a cada dia nós somos mais perseguidos. É porque nós vamos dar essa solidez que a sociedade tanto precisa, mas não é de qualquer forma. A primeira forma é o fruto do arrependimento. Deus, eu não quero ser um cristão evangélico da moda, né? Porque agora é bonito ser evangélico, todo mundo é evangélico. Não, Jesus nunca veio para trazer religião. Jesus veio para restaurar um relacionamento. Se você tiver um relacionamento com Deus, você vai fazer a diferença. Se você só tiver uma religião, você não vai fazer diferença nenhuma. Vai continuar não fazendo diferença nenhuma. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Coloca para mim o capítulo 15 e o verso 2. Aleluia. Quero chamar a atenção para você antes da gente orar. Que se você permanecer na videira, aleluia. João 15, verso 2. Existem só nesse versículo um aspecto muito importante que eu quero que vocês percebam. Olha o que diz lá. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, então tem aqui o padrão de não dar fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, não fruto, dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Então, nesse versículo 2 tem um padrão assim, ó. Não dá fruto, mas depois da poda, dá mais fruto. Então, eu quero dizer para você hoje, se essa palavra podou você, geralmente as podas, sabe quando que elas são feitas? No final da tarde. Isso foram coisas que eu fui lendo lá para ver. E que agora o Espírito Santo está trazendo ao meu coração. Sabe por quê? Porque quando você poda no final da tarde, tem a noite toda para a poda cicatrizar. Então, eu quero dizer para você que Deus, Ele dá o sono aos seus amados. A Bíblia diz isso. Se você não está dormindo, você precisa conversar com Deus. Se você toma remédio para dormir, você precisa conversar com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus dá o sono aos seus amados. E quando a gente dorme, Deus, Ele vai curando, Deus, Ele vai assentando a sua palavra nos nossos corações. Então, talvez hoje você saia daqui, né, um pouquinho machucado ali, né, porque Deus podou você, tá ali no vivo aquela poda, tá aparecendo ali. Mas essa noite, aleluia, essa noite vai cicatrizar a tua poda. E amanhã você vai dar muito mais fruto. Se você já dava fruto, você vai dar muito mais fruto. Porque depois da poda, Deus nos faz frutificar ainda mais. Mas nesta noite, o Senhor quer uma coisa muito importante, que você entregue para Ele. Nós vamos fazer essa primeira oração. Aonde nessa primeira oração,
nós vamos entregar um fruto para Deus, o fruto do verdadeiro arrependimento. Presta atenção. As coisas de Deus são espirituais e não se discernem de forma natural. Então, quando você orar, você está fazendo algo espiritual. Sabe que quando nós precisamos provar que somos nós aqui na terra, nós usamos a nossa digital, porque nenhuma digital é igual a outra, certo? No mundo espiritual, sabe como nós somos conhecidos? Pela nossa voz. No mundo espiritual, a nossa identidade é a nossa voz. Você sabia disso? Então, quando você abre a tua boca, no mundo espiritual, opa, está conectada. Aleluia. Então, entenda, a Bíblia diz que Deus criou o universo pelo quê? Pela palavra do seu poder. Então, quando você ora, quando você declara, e a tua voz, a tua identidade espiritual no mundo espiritual, com certeza hoje aqui, Deus vai ouvir a tua voz. Deus sabe quem você é quando você abre a tua boca, porque a tua voz é tua identidade no mundo espiritual. Então você vai abrir os teus lábios e você vai olhar e entender isso que você está fazendo agora de uma forma espiritual, porque as coisas de Deus se discernem de forma espiritual. E você vai orar e você vai ver o fruto do arrependimento. E você vai entregar para Deus.